Ela é graduada em Direito, em Administração e Pedagogia, é mestre em Políticas Públicas e agora doutora em Ciências da Religião. A nossa conversa de hoje é com a mantenedora da Faculdade de Guerra, professora Kellen Guerra. Seja bem-vinda ao TV Guerra dessa semana, professora. Obrigada, Conrado. Um prazer estar aqui com você novamente, né? E a gente ensaiou tanto esse momento, né? Pois e nunca dava certo, tantas agendas, mas agora deu certo. Estamos juntos aqui para conversar um pouquinho. Vamos lá, doutora Kellen. Já vamos começar pelo doutorado. A senhora recentemente concluiu esse doutorado em Ciências da Religião. Fale um pouco desse doutorado para depois a gente dissecar mais a importância desse exemplo que a senhora está dando para os alunos da instituição. Qual foi a tese de doutorado, doutora? Então, Conrado, durante toda a minha vida, eu me preocupei muito com a questão da mulher vítima de violência. Uhum. Então, na faculdade, eu sempre estive muito próxima do direito penal, né? Sempre pesquisando, perguntando, querendo conhecer mais. Uhum. Quando eu terminei a graduação, eu logo fui atrás de uma pós-graduação, né? Lato sensu, aí fiz Direito Penal. Uhum. E depois veio a situação do mestrado. E no mestrado eu pude aprofundar, né? E entendi. Pesquisei, vendo como aconteciam esses processos de violência doméstica, quais são os atores envolvidos, como que nós poderíamos interceder para minimizar esse dano na sociedade, né? E o doutorado foi a peça-chave, porque eu pude aprofundar, né, e propor uma atividade, né, de extensão para trabalhar com vários atores importantes para inibir esses processos de violência. Então, o meu doutorado foi em Ciência das Religiões e a minha tese, deixa eu ler aqui para você, que ela é um pouquinho grande, a importância do Superior Tribunal de Justiça na construção de políticas públicas de gênero para enfrentar a violência contra as mulheres aqui na cidade de Taguatinga. Um estudo de caso, e eu fiz um estudo de caso na comunidade cristã Ministério da Fé. O STJ realmente é importante nesse sentido? Qual é a importância, já que ele não é um órgão executor, mas sim um órgão judiciário? Então, o STJ ele exerce um papel fundamental. Porque hoje nós temos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a validade, o reforço da palavra da vítima. Porque muitas das vezes, Conrado, esse tipo de violência, ele acontece no ambiente doméstico. E quem é ali quem está ali acompanhando aquela situação de violência? O agressor e a vítima. Entendi. Quem vai testemunhar? Então, o STJ, ele dá uma robustez para a fala da vítima, né? Então, por conta justamente dessa situação, porque senão não sai desse limbo nunca, ou não sairia, né? Exatamente, e nós teríamos reiterados casos de impunidade, né? Então, o STJ, ele joga a luz e dá a devida e merecida importância ao testemunho da vítima. E o doutorado da senhora trabalhou pesquisa, aprofunda, prospecta informações e joga a luz também sobre essa dinâmica. É exatamente. Isso? E traz uma questão que a gente vê que é muito importante, que é o papel da liderança religiosa. Porque por quê? A liderança religiosa, quando ela está ativa, trabalhando a favor dessa mulher vítima de violência, ela pode evitar que aquela mulher permaneça naquele ciclo. Mas como a liderança religiosa faz isso? Ela pode orientar, né? Pode trabalhar o agressor, né? Com orientação, falando... Porque às vezes, Conrado, eu fiz pesquisa de campo e eu observei que muitas das vezes o homem agressor, ele agride, mas ele acha que aquilo é normal, que aquilo está correto. Está normalizado para ele por conta dessa cultura machista, o patriarcal lá de trás. Exatamente. Então ele não tem noção que ele está
violentando a esposa dele. Proibindo de usar um batom, proibindo de usar uma determinada roupa. A violência não é só a física, é a não psicológica e a própria conduta, de postura. Exatamente. Né? O trabalho, ele traz exatamente esse esclarecimento, mostrando para a liderança religiosa a importância de você preparar a liderança para receber tanto o agressor quanto a vítima, mostrando que a violência doméstica ela não se resume à agressão física, ela vai muito além. Mas a liderança religiosa, ela tenta na orientação. E se ela ver que aquilo não está funcionando, ela pode exercer o papel também de denunciar? Ela pode e deve, né? Ela e pode e deve. Inclusive, quando a mulher ela se sente acolhida pela liderança religiosa, ela se abre, ela fala, ela sente segurança. Ela encontra o espaço de fala. Exatamente. Aí a liderança capacitada, ela vai saber orientar, né? Quais são os tipos de violência que existe, deixar essa mulher ciente do que está acontecendo, direcionar aos órgãos de proteção, né? Que dão esse apoio. Inclusive, na minha proposta de trabalho, né? No meu projeto de extensão, eu tomei a liberdade de colocar a Faculdade Guerra como um ator nesse processo de tentar coibir a agressão, né? Por meio de qual mecanismo? Essa mulher vítima de violência. Então, seria trabalhar essa mulher, ela vem para a Faculdade de Guerra em busca de assessoria jurídica. Né? Então, ela quer uma medida protetiva, ela pode usar o núcleo de prática jurídica da faculdade para buscar esse apoio. Então a senhora não ficou só na teoria, na tese do doutorado. Não. A senhora trouxe o doutorado para a prática jurídica da própria instituição. Da faculdade. Inclusive, na faculdade nós temos o núcleo de apoio psicopedagógico, né? O NAP. Psicológico, o NAP. E nós trabalhamos aqui, nós temos o psicólogo, que está full time na faculdade. Professor Hudson Holanda Guerra. E a minha proposta é ele também dar um suporte psicológico para essas mulheres, para os filhos dessas mulheres. E como essa mulher que tem essa relação problemática e está, em tese, assistida pela liderança religiosa, ela é informada sobre essa possibilidade dela procurar a faculdade de guerra para ter assessoria jurídica, uma informação mais profissional? Então, nessa pesquisa de campo, tudo foi esclarecido para essa mulher, para abrir espaço para ela se sentir confiante, acolhida, para falar da experiência que ela está vivendo. Sozinha, definitivamente não está sozinha. E tanto que foi distribuída uma cartilha, e essa cartilha que eu produzi, ela se chama Para Além dos Muros, Violência Nunca Mais. Ou seja, embora aquele muro possa um dia ter parecido alto para ela, há uma luz que vem, que por trás daquele muro que ela vai procurar assistência, apoio, informação e a efetiva proteção. Uma fala amiga, né? Uma fala amiga. Porque eu acho que nesse primeiro momento, o que a mulher mais busca é o acolhimento. Ela se sente sozinha, né? Com certeza. Dentro de casa sendo agredida. E é sofredor. Porque às muitas vezes tem delas os filhos, não têm ela condição, quer preservar os né? filhos, e às vezes ela o marido é o provedor, ela está numa situação, ela é uma refém, digamos assim, de uma situação. Sim. Não é? Inclusive, eu me deparei com situações de mulheres achando que ela estava sendo vítima de violência porque ela tinha plantado aquilo, porque a responsabilidade era dela. A culpa estava incutida. Eu fiz alguma coisa que tirou o meu marido do sério, que fez com que ele agisse assim comigo. Ela não via ele como agressor, ela via como se ela tivesse provocado a ira dele, ela fosse a responsável. Olha que ponto de alienação ou de violência psicológica. Isso. Ela é agredida, ela é a vítima, ela está numa situação extremamente perigosa e mesmo assim se acha culpada.
Exatamente. Lá no tribunal, eu ministrei algumas palestras para servidores e prestadores de serviço. E sempre, no final da palestra, eu deixo aberto para quem quiser conversar. Eu fico um tempo ouvindo as pessoas, né, que querem tirar alguma dúvida. E algumas vezes aconteceu de mulheres me procurando para dizer que estava sendo vítima de violência e que não sabia que aquilo era uma violência doméstica. Não identificava aquilo como violência? Não identificava, porque ainda há quem pense que violência doméstica é só agressão física. E ela vai muito além disso. Vai muito além disso. Ela vai, a violência psicológica, a pressão, as proibições, né? O marido é o stalking da própria esposa e assim por diante, não é isso? E infelizmente a gente ainda vive numa sociedade machista. Infelizmente essa é uma realidade. E assim, isso perpassa até esferas de poder, né? De autoridade, sim. Enfim. É muito difícil você derrotar isso, mas acho que o caminho seria realmente a insistência, como a história diz, né? Insistência, persistência e a assistência. Correto? É um trabalho de formiguinha, né? A gente sabe, somos pequenos frente à grandeza do problema, né? Porque é algo muito sério. E você vê hoje, a mídia fala, tem outdoor, né? Mas quando você vai pra rua pesquisar, Conrado, é assustador. É muito intenso o processo de violência acontecendo e a violência acontece aqui do seu lado e você não está sabendo. Você não consegue perceber aquilo. Não consegue perceber. Até se habitua àquilo. Você mesmo, enquanto mulher, normaliza aquilo. Exatamente. Você normaliza a atitude do agressor, como se aquilo fosse comum, fosse normal. E eu percebi também que algumas mulheres, elas falam que não se separam com medo do julgamento da igreja. Pois é, aí tá. O julgamento de Deus. Pois é, mas então, aí vem uma situação complexa e até contraditória. Não existe a liderança religiosa para auxiliá-la, e essa mesma liderança religiosa às vezes não pode pregar segundo os dogmas daquela religião, sem entrar em religião aqui, A ou B. A mesma liderança religiosa que auxilia ou que pode auxiliar é a mesma que pode jogar um véu de interpretações equivocadas na cabeça dessa mulher? Com certeza. E eu vou te falar, difícil a situação. Hoje é o que mais acontece. Infelizmente é o que mais acontece. A gente precisa esclarecer, capacitar, né, a liderança religiosa. Eu achei até bacana, porque o pastor lá da igreja, ele demonstrou uma abertura grande para que a gente exercesse esse trabalho. Porque de alguma forma a maioria deles, ou parte deles, vai ficar refém dos próprios dogmas ali, sim. Enfim, e isso é um fator impeditivo para a libertação efetiva da mulher. Então é um trabalho de informação que, pergunto eu, não pode ser então só com a mulher, mas com a própria rede de assistência. Exatamente. Para dar assistência correta. Principalmente. Quando você pensa nesse acolhimento de um grupo específico, e a igreja, Conrado, ela tem um poder muito amplo, muito grande. Com certeza. Né? O alcance dela a capilarização dela é muito grande. Muito grande. Então, se a gente conseguir conscientizar a liderança religiosa de forma geral, a gente vai conseguir tirar muitas mulheres de situação de violência e conscientizar muitos homens, porque eu percebi que muitos deles agem achando que é normal aquilo que eles estão fazendo. Então tá faltando esclarecimento, conhecimento. Para e passo, elas agredidas muitas vezes se acham culpadas por aquilo e outras tantas vezes sequer percebem que aquilo é uma violência. Exatamente, isso acontece demais, mais do que a gente pensa. Ou seja, ainda há um longo e duro caminho pela frente. É árduo trabalho. Inclusive, eu estava pensando, é puxado, Conrado, é puxado. Você estudar não é brincadeira. Ainda mais o doutorado. Foram 4 anos? Foram 4 anos. Então, o mestrado foram 2 anos. Então, pensei... não foi fácil, foi puxado também. Mas eu pensei, eu consegui, eu vou dar conta.
ao longo do tempo, mas é muito mais puxado, muito mais complexo, exige muita dedicação. E eu pensei, até dia 13, que foi o dia da banca, eu falei assim, eu não vou estudar mais. Acabou o doutorado, conseguindo a aprovação, eu vou dar uma parada. Mas... Já está indo para o pós-doutorado. Já estou pensando no pós-doutorado. Já vai emendar o pós-doutorado. Já quero pensar uma forma de aprofundar e o mecanismo de ajuda. Eu vou continuar trabalhando violência doméstica contra a mulher. Doutora, assim, aproveitando esse gancho formidável, a senhora é servidora do Judiciário, né? Analista judiciário, da área judiciária do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem uma vida estável, é mantenedora da Faculdade de Guerra, tem diversas formações, como a gente disse aqui no começo, ou seja, em tese, para falar da sua tese, em tese, não teria necessidade de mergulhar nessas dificuldades, porque isso toma tempo, em todos os sentidos, toma tempo pessoal, toma tempo da família, toma tempo da gestão da própria faculdade, mas a senhora está aqui, fez o mestrado, depois acabou de fazer o doutorado e já está me dizendo aqui que vai partir para o pós-doc. Muito bem. Isso, a meu juízo, é como se fosse um farol de cima para baixo, bem dizendo, da mantenedora para os alunos da Faculdade de Guerra. Ou seja, ora, eu estou aqui reclamando que está difícil o meu curso de graduação e a mantenedora daqui, que veio de baixo, com muita luta, com muita dedicação, com muito estudo, que teve uma origem periférica e conseguiu vencer tudo isso, por que eu vou reclamar? Por que eu vou dizer que está difícil? Se para ela que poderia não estar fazendo isso, ela continua estudando. Continuidade do aprendizado, conhecimento continuado. Eu estou certo em achar isso? Realmente a senhora se vê como um exemplo, um bom exemplo para os próprios alunos da faculdade, quando eles estão pensando em desistir ou estão fraquejando, digamos assim? Conrado, não foi fácil. Muita luta, tem que ter muita determinação. Eu costumo dizer para os meus alunos que tu tem que olhar para frente e visualizar onde tu quer chegar. Entendi. Assim se torna mais fácil. Poxa, eu ainda tenho um caminho para percorrer. Onde eu quero estar? Onde eu quero estar, quem está começando a estudar agora, onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu quero estar daqui 7 anos. Esse foi o meu propósito quando eu comecei a estudar, onde eu quero estar. Então, eu queria advogar. Eu achava lindo demais a advocacia. E parecia algo muito distante da minha realidade, porque eu sou de família simples, de família humilde. Né? Então, foi tudo com muita dificuldade. E sem nenhum tipo de padrinho, de herança, de apoio, nada. Não. A senhora pegou o facão e foi desbravando a floresta sozinha, eu fui a primeira advogada da família. Exatamente. Não foi fácil, foi luta. Mas eu vou te falar, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Sabe que você pegar... Se valeu para a senhora, vai valer para todos os alunos da Faculdade de Guerra. Exatamente. É essa a perspectiva que vem em mim, sabe? Quando eu vejo o aluno, eu fico acompanhando a história do aluno. E fico vendo o crescimento dele. É incrível. Como o conhecimento modifica, de um semestre para o outro, a pessoa muda o jeito de articular, o jeito de falar, o jeito de se comportar. A postura até corporal, né? A postura corporal, tudo muda. Então você vê, a confiança vai... parece que você tem uma pedra bruta e você está lapidando. Aquilo está virando uma joia. Está virando uma joia. E a minha vida mudou demais através da educação. Professora, a educação continua e vai continuar sendo o único e verdadeiro caminho da solidez de crescimento? Porque dinheiro vem e vai. Às vezes o sujeito faz fortuna, mas ele perde a fortuna. Mas o conhecimento ele não vai embora. Não vai. É a única coisa que você adquire e ninguém te toma. Ele não é arrestado, nada, ninguém toma. Ele é o caminho. Você adquiriu, ele entrou, ficou. Não sai mais. Né? Eu estudei, tem quanto tempo, né? Eu me formei em 2008. Quando eu estudei, Conrado, as coisas não eram fáceis, igual é hoje. A minha mensalidade era 1.600 e alguma coisa, em 2008. Hoje a gente tem curso de direito por R$400. Ou seja, o nível de dificuldade era muito maior. Então a gente tinha dificuldade financeira,
dificuldade com material, porque você tinha que comprar livros e livros caros. Hoje você joga no Google, você tem acesso a uma gama de referência, inteligência artificial para te ajudar a pesquisar. Então, as facilidades hoje são inúmeras. E que não existia naquela época. Eu sou ousada em dizer que hoje só não muda de vida quem não quer. E vamos Porque combinar, o preço professora. está acessível e as facilidades, né? É isso que eu ia dizer, vamos combinar. Hoje está bem mais fácil. Apesar mais das dificuldades que os alunos dizem, hoje está mais fácil. Muito, mas tá infinitamente mais fácil. E as ferramentas de aprendizado hoje, elas são muito mais capilarizadas, múltiplas. Exato. E boas. Hoje você consegue pôr um celular enquanto tu tá fazendo uma comida, arrumando casa, tá aprendendo. Tu tá ouvindo, então, né? Na minha época não tinha isso, eu tinha que pegar um livro, parar e ler. Estudante da faculdade de guerra, não venha reclamar da vida. Não reclame porque o processo tá bom. Não reclame da vida da professora Kelly, porque ela vai dizer, olha, vou te contar uma história. Você não sabe do terço, ou da missa um terço, não é isso? Você não sabe da missa um terço. Inclusive agora na nossa aula magna, né? Tu tava lá, quebrei o protocolo, né? E fui falar um pouquinho. Eu vi que a senhora desistiu do discurso, que estava preparado, e falou, vou abrir o coração para vocês. Senti no coração de falar um pouquinho da minha história, né? Da minha luta. E vários alunos ficaram esperando no final para me abraçar e agradecer. Isso revela... Pela fala, que disse que estava pensando em desistir por conta das dificuldades, mas viu que a dificuldade que ele está enfrentando é nada perto do que eu passei. E a senhora passou e venceu. E venci. Eu vi e venci. Aí, vários alunos, né? Uma me falou, professora, eu senti que a senhora estava falando para mim. Deus te usou e a senhora falou para mim, porque me motivou a continuar em frente. Essa característica da Faculdade de Guerra, dessa proximidade e o poder da Faculdade de Guerra não me parece encastelado. A mantenedora, a diretora administrativa, a diretora executiva são perfeitamente acessíveis e não só para atender, mas para conversar, para escutar, inclusive. Esse é um ativo importante da Faculdade de Guerra, numa época em que os alunos são cada vez mais números e não recebem a atenção e o cuidado que merecem. Esse é um ativo da faculdade que a gente preserva, a gente cuida com muito carinho, porque o aluno, ele é único. Aqui na Faculdade de Guerra, Conrado, o aluno não é um número. Tanto que a gente tem essa proximidade com o aluno e a gente quer manter isso, né? A gente entende o aluno. Triste quando um aluno fala que vai ter que sair da faculdade, que vai ter que trancar o curso. A gente sente, porque a gente se apega. Antes dele ele se tornou aluno e ele passou a ser amigo. Então, esse afeto incomum, mais presente e real, ele é como se fosse uma marca registrada da instituição? Eu vejo esse diferencial. E é algo assim que você falar assim, professora, me explica esse sentimento. Eu não sei explicar, não sei. É algo assim, muito maior que eu. Eu comecei a dar aula em 2008. Eu formei em dezembro de 2007, comecei a dar aula em 2008. Certo. E não parei mais, não quis sair mais da sala de aula. No início era uma assim? ajuda financeira. Hoje eu não consigo porque eu não tenho tempo mais. Entendi. Né? Mas a paixão permanece. Mas a paixão permanece. Tanto que sempre que eu tenho oportunidade, eu estou palestrando, eu estou conversando com os alunos, eu vou em sala. Quando tem que dar um recado, às vezes o pessoal do administrativo quer ir e eu faço questão, eu quero ir, que eu quero ver a cara dos meus meninos, o rostinho. Ou seja, a senhora não quer se afastar dessa convivência. Não quero, porque é como se renovasse as minhas forças. É muito incomum nas instituições de ensino superior, especialmente no superior, ter nas IES esse tipo de conduta da gestão. É uma gestão aberta, ela é quase que participativa.
Até acho que Acho seja que pode ser. Acho que ficar pode ser. classificado É uma como- gestão participativa, o que é muito diferenciado de fato. Sim. Para quem conhece o ensino superior, é realmente incomum e extremamente fascinante. Falando em faculdade, já que estamos falando da faculdade de guerra, curso de psicologia, em que pé estamos nesse novo oceano a ser singrado pela família Guerra? Quando nós credenciamos a faculdade, nós colocamos, né, que o primeiro curso, que seria um dos primeiros, né, que foram, nós pedimos inicialmente 3 cursos, então um dos primeiros seria o curso de Direito. Certo. E que 2 anos após, a intenção seria pedir o curso de Psicologia. Dito e feito. E dito e feito, isso se cumpriu, né? Nós visualizamos o que eu quero, o que eu vou querer daqui a 2 X anos. tempo. Ok. E passamos pelo processo, né, de avaliação do MEC e o curso foi autorizado. Né? Agora a gente está só aguardando publicação da portaria, torcendo para essa publicação sair rápido, porque tem que vencer esse o rito processo formal, burocrático, né? E aí já oferecer... Já começarmos a matricular os alunos. Talvez ainda esse ano, professor, dependendo da A expectativa é que seja tem que esse respeitar ano o ainda. rito, claro. Sim. E aí, a gente tem recebido, inclusive, alguns psicólogos aqui no TV Guerra, porque me parece ser, as estatísticas mostram isso, uma das carreiras mais procuradas atualmente, em nível nacional. Sim, eu estava conversando com o nosso palestrante e doutor Marcelo, né? Isso. E ele colocou que o segundo curso mais concorrido depois de medicina foi a psicologia. E me surpreendeu. Há uma demanda, eu entrevistei... Venceu o direito. Pois é, eu entrevistei o professor Hudson, que é o nosso futuro coordenador e hoje coordenador do NAP, correto? Isso. Professor Hudson Holanda. E ele estava me dizendo realmente que há uma carência, a dor da alma está cada vez mais aguda por conta dessa sociedade selvagem, apressada, senso de urgência, todo mundo tem que se dar bem. Só que esse se dar bem perdeu um pouco das referências. Então o sujeito ele acha que ele só tem que seguir um caminho, ele fica preso àquela pressão social, familiar, e isso ele vai enlouquecendo. Adoece. A doença do século, né? Doença mental. E eu acho que é por isso, então, que a psicologia ela tem alcançado esse espaço de preferência nos alunos. Sim. Então, possivelmente, em se confirmando a publicação ainda em tempo hábil da portaria, a Faculdade de Guerra vai oferecer o curso ainda esse ano, talvez no segundo semestre. Sim, é isso? com certeza. Professora, e ainda nesse caminho da psicologia, como é que funciona o NAP, que é esse Núcleo de Apoio Psicopedagógico comandado pelo professor Hudson? Então, hoje nós temos uma página na internet, né? Porque às vezes a pessoa não se sente confortável para procurar a secretaria para marcar um horário, para agendar um horário. Ela pode ir lá no Então, site da Faculdade de Guerra. Ela pode ir no site, fazer o cadastro. Lá no espaço do NAP. E fazer um agendamento para atendimento. E aí o professor Hudson, que é psicólogo, Ele via NAP, Isso. o Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante da Faculdade de Guerra, vai atender estudante. Vai atender esse estudante sem nenhum custo, né? Eu acho que vale a gente enfatizar que o aluno não tem qualquer custo com esse atendimento. E pode ser qualquer tipo de dor da alma, digamos assim? Ou ele pode estar com problema pessoal, ou tem que ser alguma coisa ligada à faculdade, ou não necessariamente? Não necessariamente. Que às vezes pode ser um problema que está transbordando, pessoal, familiar, do trabalho está transbordando para a condição de aluno, seria isso? Inclusive, Conrado, eu tive a oportunidade de conversar com um aluno que ele estava passando por um processo de divórcio. Entendi. E ele estava profundamente triste, né? Certo. Desolado, estava muito triste mesmo. E eu percebi que ele estava precisando de ajuda. Certo. E eu orientei que procurasse o NAP para ele ter uma conversa com o psicólogo, porque o psicólogo, ele é formado, ele sabe ouvir. Por mais que eu tenha vontade de ouvir, de ajudar, não é um espaço de escuta totalmente... eu não sou profissional. Entendi. Né? Entendi. Então, o ambiente, né? Eu acho que tudo isso faz diferença. E ele foi e agendou um momento com o Hudson. Certo.
depois que ele conversou com o Hudson, salvo engano, ele conversou por 2 vezes. Ele marcou um momento com o Hudson 2 vezes. Foi atendido. Foi atendido, a separação de fato aconteceu, ele não reatou, mas ele se manteve forte. Então, e ele me deu feedback que a conversa com o Hudson foi primordial para ele aguentar aquele momento, para ele resistir a um momento de dor pela separação. Seria muito importante que você, estudante, que tiver qualquer tipo, é isso mesmo, de dor da alma, de angústia, de não saber o que fazer com uma situação que está te causando angústia, tristeza, depressão, procure o NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante da Faculdade de Guerra, comandado pelo psicólogo, o professor Hudson Holanda. Você vai ser atendido, basta acessar o site, vá no espaço específico do site onde está o NAP, fazer o seu cadastro, preencher, e aí você marca um atendimento que não tem custo nenhum, para que você possa falar e o psicólogo da faculdade lhe ouvir. Professora, a gente está vendo, né, a gente vai conversando e vai percebendo todas as estruturas. Um doutorado em que transborda para a própria faculdade, a faculdade fazer um atendimento de mulheres atingidas pela violência, o curso de psicologia chegando, o núcleo de apoio psicopedagógico. A senhora esteve aqui nessa bancada logo no início da implantação da nova política de comunicação institucional da Faculdade de Guerra, né, há um ano. De lá para cá, como a senhora, que é a gestora, né, a mantenedora da Faculdade de Guerra, sente e percebe a evolução da própria instituição? Como é que a senhora tem sentido isso com o olhar de quem tem o privilégio de estar sabendo de tudo porque está no comando dessa nau? A gente percebe, Conrado, a faculdade, eu via como se fosse um nenenzinho engatinhando. Né? Um filho. Um filho. Então, eu literalmente gerei a faculdade. Correto. Quando eu brinquei com a Jéssica, né? Brinquei falando sério. Um aluno falou que não ia tomar posse no cargo público porque era de nível superior e ele Passou não tinha. Passou no concurso e não tinha nível superior. E não tinha como fazer a faculdade. Nós tínhamos o cursinho preparatório para concurso e a gente sempre orienta o aluno, se pode, faz prova de concurso, mesmo que não seja o concurso que você quer fazer, mas faça a prova para você se preparar. Ambientalizar, né, aquele ambiente hostil de prova, que é tenso, né? Então eles começaram a fazer de nível superior, sem ter nível superior, e passou. Aí fomos saber por quê, e isso aconteceu com vários alunos. Aí por que não tem nível superior? Porque não dá conta de pagar. E o direito é a menina dos olhos, né? Então eu falei, concurso público é fantástico. Aí eu falei, Jéssica, vamos abrir uma faculdade e oferecer o curso por um preço mais em conta, acessível, né? Sem abrir mão da qualidade. Sem abrir mão da qualidade. O que é uma equação difícil, mas a Faculdade de Guerra conseguiu encontrar, reunir esses talentos todos aqui. Hoje você tem grandes faculdades aí que cobram R$1.200, R$1.600, R$1.800 de mensalidade. E o professor que está lá está aqui. Quanto hoje a mensalidade da faculdade? Gira em torno de R$500. Entendi. 498, bastante competitivo. Bastante competitivo. Bastante competitivo. E com os mesmos professores das outras instituições. Exatamente. Que cobram muito mais caro. Aí, a quem me pergunte, Conrado, mas a faculdade consegue se manter assim? Eu já ia perguntar, mas já que a senhora se perguntou, responda. A faculdade consegue se manter assim, professora? A gente trabalha sem luxo, não temos prolabores astronômicos, temos prestadores de serviço, né, que são gentis, né, que têm esse olhar sensível para o social, e isso é que faz a diferença. Né? Isso é que faz a diferença. Talvez não seja segredo, seja visão de mundo, inclusive. Visão de mundo. O social. Entendi. É você isso querer torna transformar possível. Vidas. E não adianta eu querer transformar vidas e não dar oportunidade para as pessoas que precisam dar oportunidade para essa transformação. Não adianta. Então, hoje, eu tenho aqui na faculdade, eu tenho doméstica, eu tenho Uber,
eu tenho servidor da Câmara, eu Médico. tenho médico, Ou seja, eu tenho servidor do Senado. o público é diverso. É diverso. Então eu consigo atender de A a E. Com a mesma proposta. Com a mesma proposta, uma educação de qualidade, uma educação transformadora. Porque ninguém vai para a faculdade só por ir. Eu quero alguma coisa atrás daquele processo. E é tão fácil desistir, né? É. Por exemplo, às vezes ele está com dificuldade, mas ele encontra uma instituição que tem esse acolhimento que ele não vai encontrar em outro local por conta da visão de mundo da mantenedora, das gestoras que já passaram por isso. Então é aquele ativo que a senhora estava dizendo no início. E esse ativo talvez seja o imã, esse magnetismo que mantém, mesmo diante das dificuldades, o aluno aqui conosco. Seria isso? Exatamente. E é incrível, quando a pessoa passa por dificuldade, que ela tenha que reduzir custos, gastos, a primeira coisa que ela pensa é parar de estudar. E não deveria ser assim. Né? Não deveria ser assim. E quando vem conversar comigo, aí eu começo a mostrar, será que parar de estudar é a decisão mais acertada? Porque ela vai estacionar a vida dela. Vai estacionar. O estudo é o que vai mudar a realidade de vida dessa pessoa. Se eu paro de estudar, eu vou protelar a realização de um sonho, a conquista. Porque quem está aqui quer passar em concurso. Eu tenho muitos PMs estudando que quer fazer concurso para delegado. Tenho policiais civis que quer fazer concurso para delegado. Né? Eu tenho um Uber, uma doméstica, um funcionário da iniciativa privada querendo passar no concurso. Todo mundo querendo melhorar de vida. E tenho aqueles que querem advogar, né? E se olhar para os meus professores, pessoas de sucesso com a advocacia. Que estão no mercado, que estão atuando, que estão professores atuando, atuantes. que faz diferença, né, Conrado? Faz diferença. Eu estou mostrando que é possível. Você pode sim mudar a sua história, basta você querer. É possível. Eu saí da iniciativa privada, do salário baixo, baixo mesmo. Muito baixo. Muito baixo, né? Do carro financiado, do aluguel, para o concurso público, para a faculdade. Hoje é servidora do judiciário. O que me possibilitou estar no tribunal? Meu curso era de bacharel em Direito. Eu lembro que na minha prova, a minha redação caiu para falar sobre inviolabilidade domiciliar. E eu fiz a prova no domingo e na sexta-feira eu dei aula falando de inviolabilidade domiciliar. Quem pode dar aula, Conrado, hoje? Quem se formou e fez uma especialização. O conhecimento transforma. Agora, repetindo, ninguém te toma. Ninguém me toma. Se eu tivesse estagnado lá no ensino médio... Tivesse desistido, não, tivesse desistido. Vou gastar com isso, não. Pois é, não foi fácil, tu viu contando lá na palestra. Não Reforçando foi fácil. Vocês todos. Não adianta reclamar de vida difícil, porque a mantenedora da Faculdade de Guerra sabe muito bem o que é na pele o que é dificuldade financeira, familiar, de situação social, situação periférica, e escolher o caminho mais difícil, que é o do estudo. Mas está aqui hoje. E é o que a senhora quer para todos os alunos. Para a honra e glória do Senhor. Para encerrar, professora, esse papo super gostoso. Já que a professora Kellen tem sempre a visão sistêmica e de planejamento, ou seja, planificada, onde a senhora quer ver a Faculdade de Guerra daqui 5 anos? Nossa, que pergunta! Nossa, que loucura, né? Daqui 5 anos. Como é que a senhora imagina? Eu não sei, sabe, Conrado, mas eu acho que daqui 5 anos nós estaremos em outros lugares, além daqui. Ou seja, outras unidades. Outras unidades. Porque esse espaço aqui hoje já está se tornando pequeno para nós. Graças a Deus. Isso é o mais importante de ouvir, né? Mais importante. E já que a senhora sempre pensou lá na frente
e as coisas com afinco, dedicação deram certo, o caminho inafastável é que a Faculdade de Guerra, nascida aqui em Taguatinga, né, e que atende todo esse público dessa região de Ceilândia e também de outras localidades, né, possa estar em outros pontos do Distrito Federal. Exatamente. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui para você, né? Uma novidade. Vamos lá. Nós estamos fechando com a Universidade Federal do Ceará um acordo de cooperação e nós vamos trazer o curso de mestrado para cá, para a Faculdade de Guerra. A partir de quando, professor? Já tem uma, ou ainda está ainda no inicial, no planejamento? Como é que é essa oferta de mestrado? Eu estou trabalhando para começarmos ainda esse semestre. Ainda esse semestre. Vai ser Política Públicas e Gestão da Educação Superior. Então, nós teremos... Já posso publicar no site ou não? Pode, que já estamos trabalhando, montando o contrato de cooperação para oferecer esse mestrado. Qual seria a área mesmo, doutor? Políticas Públicas? Políticas Públicas e, acho que, salvo engano, Gestão da Educação. Em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Excelente. Isso também demonstra a confiança que uma universidade federal, que uma instituição federal tão importante para o ensino superior brasileiro, confere a uma faculdade que tem um viés social muito forte, que está aqui para transformar a vida das pessoas. Trazendo educação de qualidade a todos, para todos. Essa é a professora Kellen Guerra, aquela que sabe o que é dificuldade, mas também sabe o que é conquista através do conhecimento. Muito obrigado, professora. Obrigada, Conrado. Espero ter mais oportunidades com você. Sempre terá.